Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Thaís Crispim, eu sou acadêmica do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina. Eu faço estágio na área da Psicologia Clínica e Institucional, trabalho em uma empresa júnior, onde a gente presta serviços de gestão de pessoas, e atualmente eu entrei em um projeto de pesquisa que é voltado para o treinamento de pais de crianças autistas. Eu estou aqui hoje a convite do meu grande amigo Rogério para falar um pouquinho para vocês sobre o transtorno do espectro autista. Ele me falou que essa é uma aula muito aguardada por vocês, então eu espero que vocês aproveitem bastante. Bom, como dito, então, nessa aula nós falaremos sobre o transtorno do espectro autista, ou TEA. Etimologicamente, a palavra autismo, ela tem a sua origem no grego, autos, que significa de si mesmo. Então, se refere a um certo retraimento interior, a uma escassa interação com o mundo externo, algo voltado para si mesmo. Historicamente, esse termo ele foi empregado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço chamado Eugen Bleuler em 1911. Na época, Bleuler ele estava propondo uma nova definição daquilo que o seu colega de profissão Kraepelin denominava de demência precoce. Então ele cunhou esse termo esquizofrenia para se referir à antiga demência precoce descrita por Kraepelin. Bleuler ele identificava 4 sinais da condição esquizofrênica, denominados de 4As, ou seja, 4 sinais da esquizofrenia, que são eles o autismo, as associações frouxas, a ambivalência e o afeto inadequado. Como o nosso assunto aqui é sobre o transtorno do espectro autista, eu vou explicar brevemente apenas aquilo que ele compreendia pelo primeiro A, o autismo. Para ele, o autismo ele era considerado um distúrbio da consciência, em que haveria um certo desligamento parcial ou absoluto do sujeito em relação ao seu mundo interior e à realidade. Então, a palavra para Bleuler se referia a uma tendência que aquelas pessoas acometidas pela esquizofrenia na época possuíam em se tornar alheios ou indiferentes ao seu mundo exterior, ao seu mundo social, e fechar-se em seu próprio mundo. Nos anos 40, Leo Kanner, psiquiatra residente nos Estados Unidos, ele foi o primeiro pesquisador a publicar artigos que descreviam crianças com o mesmo padrão de comportamento que Bleuler havia observado anteriormente naqueles indivíduos com esquizofrenia. Então, em 1943, ele fez uma pesquisa com 11 crianças entre 2 a 11 anos de idade, sendo dessas crianças 8 meninos e 3 meninas. E esse estudo deu origem ao artigo Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Na sua pesquisa, ele descreveu que aquelas crianças analisadas por ele possuíam uma condição neurológica que se daria aparentemente por conta da incapacidade que elas apresentavam no estabelecimento de vínculos afetivos próximos com outras pessoas. E também elas apresentavam uma certa dificuldade em suportar modificações do cotidiano. Então, as principais características de todas aquelas crianças eram a falta de habilidade para se relacionar com as demais pessoas emocionalmente, né? A presença de dificuldades na linguagem, uma insistência na preservação da mesmice, então é aquela busca pela estabilidade, pela preservação da rotina, enfim, todos os sintomas que se iniciavam muito cedo, logo nos primeiros anos de vida da criança. Até aquele momento, os conceitos de autismo, esquizofrenia e psicose infantil, eles se confundiam. Então, em 1950, Kanner ele apresentou mais 38 casos semelhantes àqueles anteriormente observados por ele, e ele publicou o Tratado de Psiquiatria Infantil. E ali ele separa, então ele faz essa separação entre o autismo e a esquizofrenia, mas ainda mantém esses dois dentro do mesmo grupo de psicoses infantis. Ao longo do seu artigo, ele discorria sobre as origens desse quadro, né, sobre as origens do autismo, as possíveis origens,
mas ele era muito contraditório sobre essas causas. Então, ao mesmo tempo em que ele defendia que o autismo seria uma incapacidade inata de estabelecer contato afetivo, ele também sugeriu que os problemas das crianças teriam alguma relação ou alguma articulação com a personalidade dos pais e do tipo de relações que eram estabelecidas entre eles. Ele chegou a cunhar o termo mães geladeiras para se referir às mães de crianças que apresentavam esse quadro na época, porque ele imaginava que as mães de crianças autistas eram indiferentes aos seus filhos, que eles não cuidavam, não abraçavam, não ficavam perto, né? Porém, mais tarde, o próprio Kanner ele volta atrás em relação a essa hipótese e diz que os pais eles não deveriam se sentir culpados, porque o autismo ele não era uma doença que seria fundamentalmente feita pelo homem. Na década de 40, as informações, as pesquisas, os documentos, eles não eram trocados com tanta facilidade entre a comunidade científica. Então, um ano após a publicação de Kanner, outro psiquiatra chamado Hans Asperger, ele escreveu um artigo, Psicopatia Autística na Infância, onde ele observava crianças com um quadro semelhante àquele descrito por Kanner, e ele se utilizou do termo autismo para designar praticamente o mesmo que Kanner havia observado, ainda sem ter conhecimento dos estudos de Kanner. O Asperger ele descrevia meninos com inteligência preservada e com um desenvolvimento de linguagem normal, só que eles apresentavam um comprometimento de habilidades sociais. Então ele descreveu as características semelhantes ao autismo de Kanner, porém, diferentemente das crianças que Kanner havia observado, as crianças de Asperger elas apresentavam um desenvolvimento cognitivo mais preservado. Então, a questão central que Asperger verificava nos indivíduos analisados era que eles apresentavam uma dificuldade no relacionamento com o ambiente, mas também apresentavam um alto nível cognitivo. Asperger ele atribuiu esses problemas como causa de uma deficiência biológica e ele não relacionou com os pais, assim como tinha feito Kanner. O trabalho de Asperger só veio a ficar conhecido lá pela década de 70, 80. Na época, a psiquiatra britânica Lorna Wing descobriu a sua tese e a partir daí que a síndrome de Asperger entrou no léxico médico. Antes de partirmos para a definição do transtorno do espectro autista, propriamente dito, eu gostaria de esclarecer alguns pontos importantes. De acordo com o DSM-5, que é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, utilizados pelos profissionais de saúde para a orientação do diagnóstico, todos os transtornos que eram denominados anteriormente como transtornos globais do desenvolvimento e que eram tidos como categorias diferentes, como, por exemplo, o transtorno de Asperger, os transtornos globais não identificados do desenvolvimento, o transtorno autista, todos esses, exceto a síndrome de Rett, deixam de ter diagnósticos distintos e passam a ser consideradas graduações dentro de um mesmo espectro. Portanto, o DSM-5 ele passa a classificar todas essas antigas subcategorias dentro do mesmo diagnóstico, de transtorno do espectro autista, sendo que elas se diferenciam por níveis de comprometimento. Além disso, o termo espectro, né, ele faz analogia ao espectro eletromagnético. O que é isso, né? É o intervalo de todas as frequências possíveis de radiação eletromagnética, mas no caso do TEA, ao invés de radiações, nós temos sintomas. Então, é um transtorno que é caracterizado por diversos espectros diferentes, que vai aí desde o menor nível de gravidade até o nível mais alto de comprometimento, levando a um pensamento de um contínuo mesmo entre os sintomas. É um quadro com grande variabilidade de características, porque enquanto alguns indivíduos eles podem apresentar características leves, outros podem apresentar um maior grau de comprometimento. E ambos são diagnosticados dentro do espectro autista, sendo que esses graus eles podem variar também de uma criança para outra, como eu falei. É importante enfatizar também que o TEA ele não tem cara. Como assim? Os indivíduos dentro do espectro, eles não possuem alterações físicas que sejam típicas do transtorno.
como, por exemplo, a gente observa na síndrome de Down, em que o indivíduo ele apresenta olhos oblíquos, mais puxadinhos para cima, normalmente apenas uma linha na palma das mãos. Então, assim, traços físicos que caracterizam a síndrome. No espectro autista, a gente não encontra essas expressividades. Dadas as devidas considerações, segundo o DSM-5, o TEA ele pode ser definido como um transtorno do neurodesenvolvimento complexo que leva a problemas no comportamento desde muito cedo na vida do sujeito e que se apresenta em graus variados. Então, para caracterizar o autismo, para a gente dizer que aquele indivíduo ele está dentro do espectro, ele deve apresentar prejuízos, déficits ou excessos comportamentais em duas áreas. A primeira é a área da interação e comunicação social. Então, o sujeito ele apresenta um déficit na forma de interagir, de se comunicar socialmente, como, por exemplo, dificuldade em estabelecer um diálogo ou dificuldade em responder a situações de interação social, como, por exemplo, manter contato social, dificuldade em compartilhar sentimentos, em se expressar. Então, portanto, a forma que o sujeito se dispõe para interagir traz problemas para o seu desenvolvimento social. A outra categoria, a outra área do comportamento afetada, que é utilizada também como critério para o diagnóstico, são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesses ou atividades. Então, por exemplo, é aquele indivíduo que prefere as brincadeiras mais ritualistas, solitárias, tem uma tendência a insistir nas mesmas coisas, fica preso a um único assunto, a uma única tarefa, etc. Então, esses pontos eles vão ficando um pouquinho mais claros à medida que a gente vai abordar os sintomas do autismo. O DSM-5, ele divide o TEA a partir de 3 níveis de gravidade, de comprometimento, no caso, dentro daquelas duas áreas comportamentais que eu mencionei anteriormente, as dificuldades de interação e comunicação social e os padrões restritos e estereotipados de comportamento. Então, existem os níveis leve, moderado e severo. O que vai delimitar em qual nível o indivíduo se encontra é o nível de comprometimento e, consequentemente, a depender da intensidade desse comprometimento, qual o tipo de apoio que ele vai necessitar. Portanto, dentro da grande variação possível dos sintomas do autismo, a gente pode encontrar, por exemplo, uma criança que se interage, mas que tem muita dificuldade, e outra que praticamente não apresenta esse repertório. Então, apresenta respostas mínimas a esse tipo de situação. E cada um desses níveis, ele exige um certo tipo de apoio, de cuidado e de intervenção também. Eu não vou entrar especificamente nisso, mas uma coisa que a gente pode utilizar para diferenciar os níveis de gravidade é a autonomia que aquele sujeito apresenta, qual o nível de independência que ele se dispõe para realizar essas atividades cotidianas. Por exemplo, esse aqui é um quadro onde eu selecionei alguns dos sinais que podem caracterizar em qual nível que o sujeito se encontra. Daí, se vocês quiserem dar uma olhada, fica mais como um material de apoio mesmo para vocês. Em relação à prevalência do autismo na população, nós temos alguns dados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, que foram publicados recentemente e indicam que a cada 59 crianças em idade escolar, uma delas é diagnosticada com o transtorno. No Brasil, a gente não tem muitos estudos epidemiológicos, então eles são bem escassos. Não existe uma estimativa de prevalência que seja oficial, mas a gente tem a Associação dos Amigos do Autista, a AMA, que realizou um levantamento entre 2011 e 2012 e indicou que uma população de cerca de 1.200.000 pessoas são diagnosticadas com TEA no Brasil. Além disso, segundo os dados epidemiológicos internacionais, o transtorno ele ocorre de 3 a 4 vezes mais em indivíduos do sexo masculino, e os dados indicam uma proporção de cerca de 4,2 nascimentos para cada um do sexo feminino. Apesar da falta de números confiáveis, o que se sabe é que a prevalência do autismo
vem aumentando no mundo todo. Mas por quê? Muito provavelmente o aumento de casos, eles podem ser frutos tanto da ampliação do conceito com o DSM-5 e a CID que foi lançada recentemente, como do maior acesso à informação sobre esse transtorno, ou até mesmo com a expansão das ferramentas de identificação precoce. Bom, como nós comentamos, então, para caracterizar o autismo, segundo o DSM-5, precisa haver um funcionamento atípico em cada uma daquelas duas áreas do comportamento, interação, comunicação social e repertório restrito, que estejam presentes na criança, né? Pelo menos aí antes dos 3 anos de idade, e as manifestações clínicas elas podem variar em termos de níveis de comprometimento. É importante notar que é necessário que haja o preenchimento dos 3 critérios correspondentes à interação e comunicação social e que haja também pelo menos o preenchimento de 2 critérios em relação aos padrões restritos e estereotipados do comportamento para que aquela criança seja diagnosticada dentro do espectro autista. Eu coloquei alguns dos comportamentos-alvo que são utilizados no diagnóstico aqui nessa tabela, para a gente ter uma noção, e eu vou falar de alguns deles que talvez cause alguma dúvida. Mas é importante salientar que não são todos os indivíduos que vão apresentar todos esses sintomas. Como explicado anteriormente, a forma com que o transtorno se manifesta, ele varia de pessoa para pessoa. Bom, então vamos lá. O indivíduo com autismo, na área de socialização, ele pode apresentar problemas de atenção compartilhada ou conjunto. O que seria isso? Eu coloquei a referência desses 2 autores, que eles vão dizer que a atenção compartilhada é o ato de coordenar ou de direcionar a sua atenção visual para objetos ou eventos para os quais outra pessoa que está interagindo com você esteja dirigindo a sua atenção. Então, por exemplo, um indivíduo olha para outro e aponta para um objeto, e depois ele volta esse olhar para esse indivíduo de novo. Então, eles estão compartilhando aquela atenção. As crianças com autismo, elas podem apresentar uma dificuldade nessa interação. O conceito de desabstração. O que seria isso? Desabstração se refere a uma dificuldade na compreensão de situações abstratas, como, por exemplo, linguagem figurada, piada, linguagem corporal, etc. Então, o indivíduo com autismo, ele vai ter dificuldade em compreender, por exemplo, um sarcasmo. Já na área de padrões comportamentais estereotipados e restritos, nós podemos citar, por exemplo, os movimentos estereotipados. Estereotipia é aquela repetição sem nenhuma finalidade de cumprimento de tarefas, né? Então, as pessoas com o autismo podem ficar, por exemplo, batendo a caneta insistentemente na mesa, ou agitando as mãos, ou se balançando de frente para trás. Podem apresentar também alteração na alimentação. Então, eles evitam comer alguns alimentos dependendo da sua textura, da cor, da consistência, etc. Então, esses são alguns sinais que podem ser utilizados para caracterizar o transtorno do espectro autista. Lembrando que os indivíduos não precisam apresentar todos esses sintomas para estar dentro do espectro, e eles vão variar, né, de pessoa para pessoa. Em relação à etiologia, ainda hoje não se sabe qual que é a causa do autismo, portanto ele permanece como um transtorno de etiologia desconhecida. Não se sabe aquilo que desencadeia esse processo. Também não existe um marcador biológico para a identificação do autismo, então não se tem um exame específico que vai demonstrar que a pessoa tem um transtorno. A descoberta ela é realizada através da observação clínica dos comportamentos da pessoa, que é um tópico que a gente vai falar um pouquinho mais tarde no próximo slide. Existem algumas linhas de pesquisa que estudam sobre o autismo e algumas delas retratam, por exemplo, sobre os distúrbios na formação cerebral que levariam ao quadro. Então, segundo essa linha de pesquisa, os indivíduos com autismo apresentariam alterações na formação das colunas de neurônios. De acordo com esse raciocínio, os neurônios eles estariam dispostos de maneira desordenada em determinadas áreas do cérebro comparado a crianças com desenvolvimento neurológico típico. Outra linha de pesquisa que investiga o TEA se trata da teoria da poda neuronal.
Quando a gente nasce, o nosso cérebro desenvolve muitas ramificações neuronais para que a gente tenha maior capacidade de nos desenvolver. Com o passar do tempo, algumas dessas ramificações são mais utilizadas que outras, e aquelas que não estão em constante uso passam por essa poda, pela poda neuronal. Então, é um processo natural realizado pelo nosso cérebro, uma maneira de remodelação em que acontece o fortalecimento das sinapses necessárias e a perda daquelas menos importantes para que as conexões elas ocorram com maior eficiência. E aí existe essa hipótese de que o indivíduo com autismo ele não passa por essas podas, não dá vazão a novas áreas cerebrais. Nós também temos uma outra linha que se trata dos neurônios espelhos, algumas considerações de disfunções nesse grupo de células e o que significa isso. Então, os neurônios espelhos eles são um grupo de células que se distribuem por diferentes regiões do cérebro e elas estão relacionadas aos comportamentos de empatia, de percepção das intenções alheias, de imitação, etc. Segundo essa linha de raciocínio, os indivíduos com TEA apresentariam um déficit nessas células, já que justamente os comportamentos que eles apresentam como sintomas do autismo são os mesmos realizados por esses neurônios de espelho. Com todas essas pesquisas realizadas, essas linhas, teorias, hipóteses que são levantadas ao longo do caminho, o que a gente pode compreender é que o funcionamento do cérebro do indivíduo autista, ele é diferente. Então, a forma com que ela vai processar as informações e se comportar foge do corriqueiro, foge do regular, daquilo que a gente observa normalmente. Bom, há inúmeras hipóteses sobre a etiologia do autismo, mas o consenso que se tem hoje é que existe uma combinação entre os fatores biológicos e ambientais que resultam nos comportamentos classificados como autísticos. Com relação aos fatores genéticos, podem ser considerados como fatores de risco, por exemplo, o histórico familiar. Então, existe uma elevada concordância de autismo entre irmãos de pessoas com diagnóstico. Os estudos indicam que em gêmeos idênticos também há uma alta probabilidade do outro irmão apresentar o autismo. Alguns estudos também demonstram que o autismo tende a ocorrer com maior frequência em indivíduos do sexo masculino e nas pessoas que têm alguma condição genética ou cromossômica, como por exemplo a síndrome do X frágil, esclerose tuberosa, etc. E a idade avançada dos pais também pode ser um forte componente dos fatores de risco genéticos. Com relação aos fatores exógenos ou ambientais, nós temos, por exemplo, complicações no nascimento da criança, desequilíbrios metabólicos, a exposição da mãe grávida a algumas substâncias. Então, assim, apesar dos inúmeros estudos, hipóteses, linhas de pesquisas realizadas, ainda não se pode afirmar com exatidão o que causa o autismo. O consenso que se tem é que os fatores genéticos e ambientais eles se influenciam nesse quadro. Como ainda não se tem uma etiologia definida e nem exames para confirmar a existência do autismo, o diagnóstico pode ficar comprometido caso não seja realizado por profissionais especializados. Sendo assim, é importante que exista uma equipe multiprofissional acompanhando o caso, ou seja, uma boa intervenção inclui que todos os profissionais, sejam eles psicólogos, fisioterapeutas, neuropediatras, fonoaudiólogos, todos eles estejam alinhados para definir a estratégia de intervenção. Além disso, a literatura indica que os sinais do autismo podem surgir entre 6 e 12 meses de idade. E com o DSM-5, o atraso ou a ausência do desenvolvimento da linguagem deixa de ser um critério, o que facilita esse diagnóstico precoce. Portanto, quanto mais cedo os casos forem diagnosticados, aumenta a chance do indivíduo ter uma melhor qualidade de vida, porque favorece o desenvolvimento da criança e ela obtém um melhor aproveitamento das intervenções, mesmo que o diagnóstico mais preciso se dê a partir do 3º ao 5º ano de idade. Mas se não existe nenhum exame específico para diagnosticar o autismo, vocês podem me perguntar, como que os profissionais chegam a esse diagnóstico?
ainda mais com crianças tão pequenas. Bom, o diagnóstico é realizado clinicamente. Portanto, os profissionais eles devem observar sistematicamente o comportamento da criança e alguns estudos mostram que os pais eles conseguem perceber alguns problemas de comportamento, de desenvolvimento, antes mesmo do primeiro ano de vida da criança. Pesquisadores da linha de atenção compartilhada, por exemplo, eles investigaram vídeos, com crianças autistas e observaram que alguns comportamentos se repetiam. Então, eles decidiram classificar esses comportamentos como uma maneira de orientar as pessoas sobre os possíveis sintomas, do autismo. E com relação aos sinais clínicos que podem ser observados na criança desde muito cedo para a realização do diagnóstico, nós temos, por exemplo, a ausência do contato visual efetivo. Então, a gente sabe que o olhar é um aspecto muito importante para o estabelecimento da relação mãe-bebê, para aquele vínculo inicial. Então, quando o bebê vê o rosto dos pais, ele começa a fazer associações. E raramente as crianças com autismo se interessam pelo olhar da mãe ou sequer buscam esse olhar. Raramente olham também quando alguém chama elas, por exemplo. Essas crianças elas também podem apresentar uma certa indiferença ao colo, ao abraço. Normalmente elas tendem a evitá-los, demonstram mais interesse nos objetos do que nas pessoas. Quando os pais fazem brincadeiras de esconder ou de sorrir para a criança, elas podem não demonstrar muita reação. Não apresentam muitos gestos sociais, como, por exemplo, acenar as mãos para se despedir, apontar. Então, as crianças elas também podem apresentar autoagressividade, que é se morder roupas, puxar o cabelo. Problemas de alimentação também são frequentes, então a criança se recusa a se alimentar ou possui algum gosto restrito a poucos alimentos. Enfim, é importante observar todos esses comportamentos que aparecem muito cedo no repertório da criança, porque faz parte do seu desenvolvimento. Lembrando mais uma vez que esses sintomas, esses sinais, eles podem variar de indivíduo para indivíduo. Além da observação sistemática do comportamento da criança, o profissional ele pode realizar uma entrevista detalhada com os pais, a fim de saber mais sobre a rotina da criança, sobre o histórico familiar. Então, por exemplo, história de problemas de desenvolvimento dos pais, dos irmãos, problemas emocionais, de aprendizagem, quando que surgiram os primeiros sintomas, em que área do desenvolvimento, se ela tem problemas de alimentação, particularidades em relação à comida, problemas de conduta como agressividade, hiperatividade. O profissional também pode observar vídeos caseiros da criança para verificar esses comportamentos em situações de interação social, por exemplo. Visitar a escola em que ela estuda, então aquele profissional que está fazendo a avaliação também pode utilizar desse recurso para recolher depoimento dos professores sobre o comportamento da criança, ou observar como que ela interage com os colegas nos momentos de lazer. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, o profissional ir até a escola, então ele pode solicitar também aos professores para entregar, por exemplo, um relatório sobre as observações realizadas, etc. Além de tudo isso, os profissionais também podem contar com testes neuropsicológicos, com escalas de avaliação de linguagem, de comportamento, com instrumentos de rastreamento, enfim. Existem muitas possibilidades para a realização do diagnóstico, mas o importante é que essa avaliação seja realizada adequadamente e de preferência por uma equipe multiprofissional, cada um avaliando aquilo que é da sua especialidade e contribuindo para a elaboração da melhor intervenção possível para aquela criança, sem esquecer de alinhar tudo aquilo que foi observado com os critérios estabelecidos pelos manuais de saúde. Caso você tenha o interesse em conhecer mais algumas das escalas utilizadas no diagnóstico, eu te recomendo entrar no site da AMA, que é www.ama.org.br, e lá na guia Autismo você pode encontrar as escalas. Então você encontra algumas escalas utilizadas pelos profissionais como auxílio do diagnóstico. Em relação ao tratamento, o autismo não tem cura,
No entanto, é importante ressaltar que quanto antes a criança for diagnosticada com o transtorno e ter acesso ao tratamento, melhores serão os resultados e os ganhos na qualidade de vida. O autismo, dependendo da intervenção que for realizada e do comprometimento dos profissionais que estão realizando o cuidado daquela criança, incluindo a atuação da família, ele tem uma certa tendência de melhorar ao longo das intervenções. Então, muitos dos sintomas do autismo, com a intervenção adequada, podem ficar mais funcionais, vamos dizer assim. Além disso, o tratamento do autismo é diferente para cada criança, para cada indivíduo, porque como é um transtorno que se manifesta em graus de comprometimento, os indivíduos que apresentam um maior grau de comprometimento vão receber um tratamento diferente daquele cujo grau é mais leve. Em relação aos tipos de tratamento disponíveis, existe uma gama de intervenção que pode ser utilizada no tratamento do TEA. Por exemplo, a intervenção usando análise aplicada do comportamento, ABA, a terapia ocupacional, o acompanhamento com neuropediatria, a fisioterapia, que vai atuar no nível sensorial e motor do indivíduo, então podem ser utilizados alguns instrumentos como bolas, brinquedos pedagógicos, jogos interativos, como uma forma de melhorar a coordenação motora, aumentar a consciência corporal, o equilíbrio e modular o tônus muscular também. Com relação à medicação, não existe nenhuma medicação específica para o autismo, nenhuma medicação que seja utilizada para curar o autismo, mas existem medicamentos que podem auxiliar os indivíduos dentro do espectro a terem uma maior qualidade de vida. Então, por exemplo, se o indivíduo tem dificuldade de concentração, convulsiona, tem distúrbios alimentares, apresenta muita agitação, agressividade, estereotipia, a medicação ela vai servir para reduzir alguns desses sintomas. Também é muito importante da gente salientar que a orientação e o treinamento para os pais é muito importante de ser realizado, porque são eles que vão estar a maior parte do tempo com a criança, são eles que vão lidar diretamente com ela. Então é muito importante a gente enfatizar também sobre isso. Uma das intervenções mais eficazes no tratamento do autismo é a análise do comportamento aplicada. ABA, do inglês Applied Behavior Analysis, ou análise do comportamento aplicada, é uma área de conhecimento que propõe intervenções a partir da filosofia e dos princípios básicos da análise do comportamento, que é uma das abordagens psicológicas existentes, e há fortes evidências de que a ABA realmente funciona. As estratégias utilizadas na ABA são individualizadas, então eles personalizam as intervenções de acordo com cada demanda. E ao falar de autismo, nós falamos de déficits ou excessos comportamentais. Sendo assim, o psicólogo ele ensina comportamentos socialmente significativos que aquela criança ainda não possui, ou até mesmo potencializa essas habilidades a partir de um repertório mínimo, que aquela criança possua, e propõe ações também para diminuição daqueles excessos comportamentais, de alguns comportamentos indesejáveis que sejam instalados. Então, por exemplo, para uma criança que não sabe se comunicar, o psicólogo ele pode auxiliar a criança no desenvolvimento dessa habilidade, e se ela apresenta, por exemplo, muitos comportamentos agressivos, o psicólogo ele pode se utilizar da ABA para diminuir a frequência desse comportamento. Então, eu vou citar um exemplo bem breve, assim, bem simplificado também, de um dos procedimentos que podem ser utilizados na ABA, que é o segmento de instruções. Então, o psicólogo ele apresenta uma instrução para a criança daquilo que ela deve realizar, e essa instrução ela tem que ser simples, objetiva e afirmativa. E se a resposta emitida pela criança for aquela esperada ou for adequada, essa resposta ela é reforçada, ela é recompensada. E ao se utilizar da recompensa de forma consistente, a criança tende a repetir essa mesma resposta, esse mesmo comportamento. E as respostas problemáticas, como por exemplo birras, elas não são reforçadas,
porque o objetivo ali é ensinar os comportamentos que sejam adequados, apropriados para a criança e diminuir de frequência aqueles que trazem muito prejuízo também para ela. Então, a repetição na aba se torna um aspecto extremamente importante para aquela criança conseguir entender a relação entre o comportamento dela e o efeito que isso pode produzir. Graças à movimentação dos cidadãos em relação ao autismo, algumas ações foram realizadas em prol dessa população. Em dezembro de 2012, houve a publicação da Lei Berenice Piana, que instaura a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com Autismo. Portanto, elas passam a ser consideradas legalmente enquanto pessoas com deficiência. Basicamente, a lei reconhece que os indivíduos diagnosticados com autismo têm os mesmos direitos que todas as pessoas têm, inclusive os direitos das pessoas com necessidades especiais. Entre outros aspectos, a legislação ela garante que o autista ele tem o direito de receber o diagnóstico precoce, ele tem direito também ao atendimento multiprofissional, a informações que o auxiliem no diagnóstico e no tratamento, a garantia do acesso à educação e, em caso de necessidade comprovada, ele também tem direito a um acompanhante especializado para frequentar as salas do ensino regular. Além disso, mais recentemente, foi criada uma lei que obriga os estabelecimentos privados, como por exemplo supermercados, lojas, farmácias, bancos, a incluírem o símbolo mundial do autismo em placas preferenciais. Então, o atendimento prioritário que já era realizado para os idosos, para gestantes e para as pessoas com crianças de colo deficientes, agora também passa a valer para as pessoas com autismo. Outro importante projeto realizado em prol das pessoas com espectro diz respeito à seção azul. Então, os indivíduos com autismo, eles podem apresentar uma certa hipersensibilidade sensorial. Então, eles podem se recusar a usar determinados tipos de roupas porque dão coceira, ou ainda rejeitar alguns alimentos por conta da textura. E também eles podem achar ruídos que a gente, vê por aí, por exemplo, como pessoas em um bar conversando, ou até mesmo a luz da tela do cinema, que as pessoas neurotípicas acham normais, como extremamente dolorosos e perturbadores. Então, pensando nisso, surgiu a ideia da realização de um momento de lazer para crianças com autismo, que é a chamada Sessão Azul. Então, são sessões de cinema que são adaptadas para as pessoas com transtorno, e lá o volume é mais baixo, a luz é mais escura, e as crianças elas também podem levar comidas e bebidas e podem andar durante o filme também. Bom, para resumir então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento complexo que leva a problemas de interação e comunicação social e também apresenta padrões de comportamentos restritos e estereotipados, possui uma etiologia indefinida, então o consenso que se tem hoje é que existe uma combinação entre fatores genéticos e ambientais que levam a esse transtorno. O TEA não tem cura, então quanto mais cedo for o diagnóstico e a realização das intervenções, mais chances do indivíduo ter uma melhor qualidade de vida. E finalmente, o diagnóstico é realizado clinicamente e exige o preenchimento de mais de um critério em cada uma das áreas afetadas. Com essa imagem, o que eu gostaria de deixar é uma mensagem para a gente pensar que, apesar de algumas pessoas não apresentarem um desenvolvimento neurotípico, aquele que é mais encontrado entre a população, que é mais comum, vamos dizer assim, todos nós somos seres humanos e nós merecemos ser tratados, respeitados e amados da mesma maneira. Para finalizar, eu vou deixar algumas instituições de apoio onde vocês podem encontrar mais informações sobre o autismo e alguns materiais também que são disponíveis para download, caso vocês se interessem em aprofundar mais no assunto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Eu fico muito feliz que existem tantas pessoas interessadas no assunto, porque de fato é um assunto muito importante, é um tema que tem sido debatido muito frequentemente. E é importante que a gente se interesse e também realize mais pesquisas também nessa área, né? Bom, eu acredito que apesar do conteúdo extenso da aula,
você ainda possa ter ficado com alguns questionamentos. Então, o objetivo dessa aula não foi esgotar todo o assunto, até porque, como eu falei, existem inúmeras linhas de pesquisa sobre o autismo. Então, assim, se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aí embaixo para a gente tentar solucionar. E o objetivo foi mais vocês terem essa aula introdutória para vocês irem atrás mesmo de materiais sobre o conteúdo, né? E eu gostaria de agradecer também ao Rogério, mais uma vez, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que eu sei. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante.